Noite, abençoados! Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma live do grupo do Bênçãos que se multiplica. As lives são feitas aqui nas segundas-feiras, mas estamos aqui abrindo provavelmente a última vez na segunda-feira. Estamos nos organizando para mudar o horário. Vamos conversar, vamos fazer ajustes, né? Mas hoje também a gente vai desmistificar um pouquinho mais sobre o que pode estar bloqueando a sua manifestação, a sua lei da atração. Última live sobre esse tema, que é um tema maravilhoso, que eu e a Elisa já falamos muito sobre. Tem mais coisas para falar, tá? Mas a gente vai dar um pause sobre isso. Então essa é a última live, é a finalização com muita coisa legal nesse assunto. E a gente tá um pouquinho difícil para eles entrar, pelo jeito. Enfim. Vai. Bom, essa live é ainda sobre essa questão do que pode estar bloqueando. A gente fala muito sobre essa questão de crenças limitantes, né? Com o Theta, que eu trabalho, a gente foca muito em quais podem estar sendo as crenças. Hoje teve um atendimento coletivo, agora há pouco, às 7 horas, ali no grupo do Bênçãos que se multiplica. E teve vários temas que estavam bloqueando as pessoas, mas um dos temas que eu achei mais legal foi o fato das pessoas não estarem assumindo a frente da própria vida. Boa noite, Elisa! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E Então, daí eu citei um exemplo, vou te falar. tava desafiador para entrar hoje. Tava, né? Um pouquinho mais demorado que o normal. E uma coisa que eu citei ali, que eu não lembro se eu já citei nas lives aqui, é sobre essa questão de você comprar um carrão e você não assumir o volante do seu carrão. Que é a mesma coisa que não assumir o volante da sua vida. Não assumir o controle da sua vida. E tem muita gente que tá torcendo que alguém venha salvar elas e resolver a vida delas em vez de fazer a parte delas. E é um dos principais bloqueios que estávamos encontrando ali. E aí, como que você tá? Estou bem, a gente teve nosso exercício. Eu falei assim, fiquei um pouco lesada do exercício, porque aproveitei hoje, né? Normalmente a gente sempre fica cuidando da egrégora, cuidando das energias. Eu falei, não, eu vou ficar aqui quietinha, conectando, mexendo, movimentando. Então vamos Isso é verdade. usar o Tá nosso bom. poder, né? De cocriar, de realizar. É incrível a manifestação. Gente, esse atendimento coletivo não é porque eu sou eu que faço, mas eu adoro. Porque as pessoas saem de lá já com a emoção e o sentimento bem diferente. A gente realmente consegue olhar para os sentimentos de vocês. Outra coisa que pode estar desalinhando a pessoa, que a gente trabalhou hoje, que a gente fez, foi esse desalinhamento com o propósito divino. Às vezes você está desalinhado. Como que você alinha? Você para tentar reconhecer esse propósito. Porque se você tá manifestando coisas numa direção diferente, aquilo que você sente na sua essência que você nasceu para fazer, não vai adiantar. Se você gosta de atender, de cuidar de uma por uma das pessoas, é isso que você tem que fazer. Um dos atendimentos que eu fiz, que eu achei bem legal, foi justamente a pessoa querendo manifestar algo onde ela ia trabalhar uma por uma com as pessoas. Eu falei, você não vai conseguir, você gosta de ser empresária. E às vezes você tem que reconhecer qual que é o seu propósito divino. No caso dela, era ajudar várias pessoas, não apenas uma. Uma era pouco. E às vezes a gente tem que entender que a gente quer uma coisa e a nossa alma quer outra coisa, né? E como que a gente alinha, né? Porque a gente tem uma consciência. Como que a gente alinha tudo isso e manifesta nossos sonhos? A gente até falou, fazem 3 meses que a gente está falando sobre dinheiro, poder, manifestação, lei da atração. Eu falei, vamos dar um tempo nesse assunto, porque para nós fica chato. Eu sei que para todo mundo, quanto mais tem, melhor. Mas antes da gente manifestar, talvez a gente precisa aprender a se amar. Então, o
próximo mês vai ser sobre isso, né? E quando a gente se ama, quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente entende a nossa consciência, a nossa responsabilidade no mundo, o nosso tempo divino, a nossa missão, a gente realiza. Então, mês de outubro vai ser incrível por causa disso, para estabelecer o perdão, para ressignificar, para poder despertar. E aí, claro, poder viver, né, o nosso tempo divino, porque hoje o nosso assunto é esse. Por que que as coisas não aconteceram para mim até agora? Eu tô aqui manifestando, eu tô pedindo, eu imploro, Senhor, me ajuda, me dá isso que eu quero. E não vem. É, a gente precisa entender que ser humilde provavelmente não vai ser a resposta. Ah, é porque eu tô sonhando grande demais. É bom sonhar. Não é a resposta. Não é humildade. Não é sonhar menos. Você tem que sonhar grande. Mas você tem que estar alinhado com o seu propósito. Se o seu propósito é um e você está tentando manifestar coisas diferentes, então tá ali o problema. Tá? Reconhecer qual que é ele. Reconhecer o porquê que você sente que você veio pra Terra. E tá tudo bem. Eu tenho uma história incrível para contar que todo mundo já deve ter escutado, né? Que é a minha história com o SAMU. Porque a Elisa, desde que se formou, queria trabalhar no SAMU. São 13 anos falando, meu Deus, tudo que eu quero é SAMU. Fiz pós em urgência e emergência. Adoro assunto na faculdade. Tipo, era a minha matéria preferida para estudar. Eu sabia tudo, como é que fazia, passo a passo. A professora falava assim, nossa, Elisa, você vai ser excelente no teu estágio, porque você sabe tudo. Beleza. Estágio, primeiro dia do estágio, eu me machuquei, me piquei com uma agulha. Com luva, claro. Consegui fazer isso, né? Diluindo a medicação. Tremendo. Aí, nos últimos anos, eu realizei todos os meus sonhos. Trabalhei no hospital oncológico, trabalhei em UTI, trabalhei nos postos de saúde. O que eu manifestava, ia lá, o Criador me dava. E em 2022, eu nunca mais esqueço, eu manifestei trabalhar no SAMU. E eu manifestei e eu vi o meu nome na visualização e eu vi Elisa e o número 2. E eu falei, nossa, eu vou ficar em segundo lugar. E eu já tava comemorando, vibrando, que eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque, meu Deus, colocar aquele macacão, e meu Deus, nem pensava em salvar vidas, né? Porque pensava assim, a minha realização é isso. Saiu o resultado do bendito PSS, eu fiquei em 22. Eu não tive nem paciência para manifestar, eu me vi lá. E a parte mais importante é, Elisa, você acolhe as pessoas, você cuida das pessoas, você acolhe. Como que você vai fazer acolhimento no SAMU? Até lá precisa ter agilidade, precisa ser destreza, pensamento rápido, pegar peso, fazer força. Não tem nada a ver com a Elisa trabalhar no SAMU. Sai muito da minha linhagem, né? Do meu pensamento. Eu abraço, eu acolho, eu faço todo esse atendimento. Como é que eu ia trabalhar no SAMU, gente? E aí, sim, muitas vezes eu falo, é meu ego que quer vestir aquele macacão. E as minhas colegas também falam que, claro, eu me viro como enfermeira, né? Numa emergência, eu sei o que fazer, eu penso rápido, eu processo raciocínio e coisa. Elas falam, Elisa, veste esse macacão e realiza teu sonho. Mas é muito pra gente entender realmente que talvez eu estar lá, eu não ia estar fazendo o que eu sei fazer de melhor, o que eu fui feita para fazer. E talvez eu ia estar lidando com pessoas sofrendo, com agonia, com acidentes, com coisas que a minha alma não está preparada para ver. E que tem gente incrível trabalhando lá. Então, toda vez que eu vejo uma ambulância do SAMU, eu falo, nossa, que vocês façam o que precisa ser feito, que vocês recebam a proteção, que vocês recebam o amor. Porque para mim sai muito do meu caminho trabalhar com vocês. Então foi a minha maior tristeza, né? Não ter ido, Imagina. mas Não tentou? sim, a frustração, né?
Não, na época eu surtei, aí até o Emanuel um dia chegou e falou assim, tu vai parar de chorar? Olha a profissional que você é, olha tudo que você conquista. Eu já tinha minha sala de atendimento, eu já atendia com teto, eu fazia massagem, eu ajudava a pessoa todos os dias, aliviava as dores. E o meu negócio é, tipo, e eu olhava, mas isso não é o suficiente, porque eu quero aquilo. E aí eu fui a Entendi. fundo e eu descobri que era só a aprovação que eu queria, que era só ser vista, que era só ser reconhecida, que era fazer parte de uma coisa. Faz sentido? É. Então, quando a gente fala sobre a manifestação, é esse parar e se olhar, né? Que nem a Elisa Uhum. falou. Parar e admitir que não é isso que eu quero. Tá, você manifestou, agora você tem agora o que você vai fazer com essa informação. É muito comum, gente. As pessoas manifestam coisas na hora que recebem tem desespero. Por isso a gente já falou algumas vezes sobre uma das primeiras coisas é o que vai mudar quando eu tiver isso. Porque no caso da Elisa, tá, agora eu vou trabalhar nessa amor. Como foi, né? É assustador olhar e falar, meu Deus, agora vai ser correria. Agora é só acidente. E é isso, é entender o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. É olhar para você mesmo e parar de pensar, nossa, aquela área dá mais dinheiro, eu vou escolher isso pelo dinheiro. Não, você não quer escolher pelo dinheiro. Você quer fazer com que a área que você escolha dê dinheiro. Ou seja, você quer escolher com amor o que você gosta de fazer, no que você gosta de trabalhar. Aí você descobre, dentro daquela área, como aquilo ali vai fazer você ter dinheiro. Parar de fazer essa conversão dessas informações, né? Sim. E é onde Bom, que tá o nosso equilíbrio, né? É só isso, a harmonia e o equilíbrio. e também é muito importante a gente entender que vai demorar um tempo, que tem que demorar, termos as nossas paciências. As crenças principais, elas seriam voltadas muito a isso, a ter essa paciência. Mas eu gosto bastante de limpar, quando a pessoa vem para manifestação, a primeira vez que ela achou que ia ganhar alguma coisa e não ganhou. Normalmente, essa primeira frustração ali com o primeiro brinquedo que você achou que teria, você não teve, gera você achando que não vai ganhar mais coisas. Então é essa crença de Deus não quer me dar, Deus não quer que eu tenha, Deus não gosta de mim, não tem nada a ver com isso. Quando a gente vai olhar, a pessoa acabou obtendo aquela mesma coisa no futuro, ou quase que logo depois, ou ela acabou realmente não querendo mais aquilo, querendo outra coisa. Tem casos em que a pessoa realmente era mais pobre, se contentou com outras coisas, mas ela traz um entendimento para ela de que ela não precisava verdadeiramente daquilo, era só uma vontade infantil. E isso é uma das principais crenças que está impedindo você de manifestar. Porque você ainda está olhando lá como criança. Você não está assumindo o controle da sua vida. Você está lá na infância, olhando para quando você era criança e aquelas coisas aconteciam. O seu pai e a sua mãe eram responsáveis por decidir o que você ia ganhar e o que você não ia ganhar. E daí você ainda está pensando, ai, quem que é o responsável por decidir o que eu posso manifestar e o que eu não posso manifestar? Você não está assumindo o controle da sua vida, você está deixando outra pessoa como a responsável. Aí você está esperando para pedir autorização para aquela pessoa. É a crença mais comum. Tem várias crenças que podem ser citadas. Estou tentando pegar as mais comumente encontradas para vocês começarem a se questionar se vocês passaram por essas situações e se você tem essa sensação. A sensação de que tudo o que eu quero não acontece, de que o que eu peço não vai acontecer. Uma das sensações que foi trabalhada também, e que eu adoro falar sobre, é essa sensação do vazio, que parece que, ai, quando eu tiver aquilo, vai passar o vazio. Aí não passa. Ai, quando eu tiver aquilo, vai passar o vazio. E não passa. É a energia de movimento, né? Algumas pessoas agem dessa forma, mantêm esse vazio para continuar sentindo que precisam se mover. E eu espero que vocês entendam que vocês não precisam sentir esse vazio para continuar agindo, para continuar correndo atrás do que querem, para continuar se movendo. E outra crença seria. Agora me fugiu. A crença de que vocês precisam ser perfeitos para ter aquilo. Só o perfeito tem aquilo. Só a pessoa que faz tudo certinho tem aquilo que você deseja. Ah, se eu fosse certinho, se eu fosse perfeito, se eu fizesse tudo bem direitinho, aí eu teria aquilo que eu quero. Não é verdade. Se você fizer tudo direitinho, você vai se cobrar demais. E daí, ainda assim, você não vai ter aquilo que você quer, porque
você sente que você está errando. Aí naquele seu erro, atrás do seu erro, você não deixa os outros ver você errando e você não manifesta aquilo que você quer. Porque você só Isso. erra. Então, também tem a crença do aceitar a imperfeição como algo normal, algo natural, algo humano. Em vez de achar que tudo vai em algum momento ser perfeito. Gente, não vai. Não vai ser perfeito. Eu costumo citar, né, que quando teve o dia mais feliz da minha vida, que eu escolho lembrar, eu vejo que ele não era perfeito. Vocês já admitiram que não era perfeito o dia mais feliz da vida de vocês? Ou vocês ainda acham que em algum momento vocês vão viver nessa vida perfeita? Quando vocês se sabotam? Processo de autossabotagem? É muito sobre a gente entender que tudo bem, nós temos nossas crenças limitantes e nós temos histórias. E aí eu gosto muito de puxar essa questão do pertencimento, do equilíbrio, da plenitude. Que meu trabalho é levar plenitude e aceitação para a pessoa. Porque às vezes assim, o meu pai não teve dinheiro, o meu avô não teve dinheiro, eu também não vou ter dinheiro. E aí, ou o meu bisavô teve diabetes, o meu pai teve diabetes, eu também vou ter diabetes, porque tá no sangue. Então, quanto mais a gente herda essas crenças negativas, menos a gente consegue ter uma vida diferente. Então, é só porque o teu pai tem diabetes você vai ter também? O que você pode fazer para não ter essa diabetes? O que você pode fazer para ter prosperidade? Então, vai para essa questão de olhar assim: vocês pagaram o preço. Olha para o pai, para a mãe, e para o vô, e para o bisavô, e para o tataravô, e entende. Eles pagaram o preço. Ao mesmo tempo que eles foram muito tristes, eles tiveram os momentos de felicidade deles. E claro, o nosso inconsciente gosta muito de guardar o quê? A memória ruim, a sensação ruim que a gente teve, o medo, a tristeza, porque é muito mais fácil se conectar com essa energia. Vocês lembram daquela tabela das vibrações? A gente sempre vai vibrar mais baixo, porque a gente acessa mais rápido. Para a gente ir para o limite da aceitação, do amor, para a neutralidade lá em cima, a gente precisa se conectar com aquilo, criar aquilo. Então, enquanto a gente está ali criando o não merecimento, eu não sou capaz, eu não consigo, a gente vai alimentando as crenças limitantes. Que tal se hoje você olhar para os seus pais, para uma foto do seu pai e da sua mãe e falar para eles: eu sinto muito. Eu achei que eu era maior que você. Porque a gente sempre acha que sabe mais que o pai e que a mãe, acha mais que sabe mais que o sogro e que a sogra, sabe mais que o tio e que a tia, que o vô e a avó. E a gente quer impor a nossa verdade para eles. Mas, sistemicamente, quem veio primeiro sabe mais. Então, se o teu pai e a tua mãe não têm autonomia nenhuma para decidir o que é sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre o relacionamento deles, se eles são inválidos, você toma a frente do seu lugar de filho, de filha, e faz a decisão. Enquanto você tá ali querendo provar pro pai e pra mãe que você tá certo e eles estão errados, a tua vida vai desandar. E eu vou dizer que eu fiz muito, porque eu fiz muito isso. Achava que eu sabia o que era melhor pro meu pai e pra minha mãe. Achava que tinha que ser do meu jeito, porque do meu jeito ia dar certo. E foi muito sofrimento, gente. Hoje em dia eu ainda olho pra minha mãe e às vezes eu falo: mãe, faz dessa forma que é mais fácil. Eu respiro, eu seguro firme e falo assim: ela é grande, ela sabe o que faz. Ela é grande, ela sabe o que faz. E aí passa. Não é fácil eu aceitar que talvez, do meu jeito, se a minha mãe fizesse que eu mandasse, ia ser mais fácil. E eu tenho certeza que quem vai assistir isso aqui fala assim: é que se minha mãe fizesse o que eu tô falando, seria mais fácil. Mas ela não vai fazer. A não ser que ela venha pedir um conselho para você. Só que não é certo você passar por cima da verdade dela e querer impor para ela alguma coisa. Aí você deixa ela livre. Sim, o destino é teu, o futuro é teu. Eu já tive o suficiente, eu tive a minha vida. E aí você deixa
deixa eles se resolver, porque eles são grandes, a gente é pequeno. Se a gente pega o peso da nossa vida e pega o peso da vida deles, a gente carrega 2 pesos, 2 culpas. Então, deixa eles se resolver e resolve a tua vida. E para de achar problema na vida dos outros. E para de criticar o outro e pronto. E é libertador quando a gente para de julgar pai e mãe, gente. Porque daí a gente para de tentar. Quando você vê defeitos na vida do outro, você também vê na sua. Aquilo que você critica no outro é aquilo que você critica em você. Se você parar e fizer uma observação do maior defeito de alguém, e você se questionar de que forma essa pessoa está perto de mim, por que a energia dessa pessoa está perto de mim, você vai ver que tem um motivo para aquela pessoa estar ali. Tem alguma coisa na sua energia que atrai aquela pessoa perto de você. Então a gente está sempre julgando aquilo que nos incomoda em nós mesmos. Então quando você está julgando seu pai e sua mãe, na verdade você está olhando para você. É um problema seu. E é sobre você parar de apontar o dedo para todo mundo. Não só parar de apontar o dedo para os seus pais, mas parar de apontar o dedo para você, parar de apontar o dedo para o vizinho, parar de apontar o dedo. Mas para os seus pais é ainda mais importante, porque acho que a gente tem uns surtos naturais quando os pais erram, né? Ah, porque quando a gente é jovem, hoje a gente consegue controlar. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, meus pais não sabiam nada. Simples, né? Vai acontecer com as minhas filhas. Uma hora elas vão olhar para mim e falar, mãe, você não sabe nada. E tá tudo bem, é assim que funciona. Só que depois ali de uma idade a gente tem que voltar pro nosso centro e entender que eles têm a verdade deles, eu tenho a minha verdade. Eles são realmente de uma geração diferente. Viveram coisas diferentes e é óbvio que eles não interpretam o mundo como eu interpreto. Mas isso não quer dizer que a forma que eles interpretam está errado, já que eles viveram coisas diferentes das nossas coisas. E tá tudo bem. Outro exemplo legal de dar é quando o pai, o avô é próspero e aí tem um filho que perde tudo, que acaba com o dinheiro. Que nega, porque. E aí a gente sempre vê isso nas famílias, né? Tipo, porque tem aquela comparação, porque vocês tiveram a mesma educação e um foi lá, gastou tudo, perdeu tudo. Talvez a gente precise olhar para que lugar essa pessoa que perdeu tudo estava, o que ela estava aprendendo com aquilo. Então eu já trago todo esse pensamento sistêmico, esse pensamento de Theta Healing para entender qual que era a virtude que essa pessoa estava exercendo para perder tudo. No lugar de quem ela estava, com medo do que ela estava, né? Então a gente precisa buscar equilibrar, olhar, tipo assim, se o teu pai e teu avô foram bem-sucedidos, você tem que olhar para eles e falar: me abençoem para que eu seja igual a vocês. Porque o que você vê de defeito no seu pai e na sua mãe, você tem. Você é 50% deles. Vamos fazer um exercício? Quem está assistindo, Aline, faz aí que eu faço aqui. Me dá uma qualidade da sua mãe e um defeito da sua mãe, no seu ponto de vista. E uma qualidade do seu pai e um defeito do seu pai, que eu vou fazer aqui também. Vou só anotando, né? Qualidade. Vai pensando aí. Conseguiu fazer aí? Agora, onde está escrito mãe, você vai colocar eu nos relacionamentos. E onde está escrito pai, é eu no trabalho. Eu nos relacionamentos.
relacionamentos, sou muito amorosa. Porém, eu gosto do que é certo. Eu sou muito justa. Eu tenho a ferida da injustiça. Então tem que ser justo pra todo mundo. E eu no relacionamento é assim. Tem que ter justiça. Tipo, deu, recebeu. Papum. Eu no trabalho sou muito responsável. Só que só que eu sou muito sem paciência e muito rígida. Não tenho paciência com as pessoas. É aquilo e pronto. É como se eu precisasse mirar e falar, é isso que eu tenho que fazer. E realmente, eu sou muito assim. E você, Aline? Eu nos relacionamentos sou prestativa, mas eu tenho a desvantagem de ser muito exigente. E realmente eu exijo muito. No trabalho, eu sou uma boa ouvinte, mas eu sou muito despreocupada. Muito. Às vezes Ai, distraída, ai. né? Distraída. Tenho que Então, ser cobrada para lembrar de fazer minha parte. é isso aí. Então, é muito sobre a gente entender que nós temos muito do nosso pai, da nossa mãe. E como que a gente lida com essa sombra, com essa ferida? Aceitando que é assim e buscando desenvolver. Porque se Deus te colocou nessa família, no caso, eu sem paciência com as pessoas, com gente lerda. Meu pai não tinha paciência nenhuma. Ele queria, tipo, ia lá e fazia. E eu falo que eu sou muito futurista. Porque na minha cabeça eu vejo o negócio e quando eu vou pôr no papel, às vezes eu tenho muita dificuldade. Então é sobre entender que talvez eu precise de mais tempo, eu preciso respirar, eu preciso me organizar, eu preciso desenvolver essa habilidade. Não é só eu sou assim e pronto. Deus não quer que a gente seja assim e pronto. Então É é verdade. sobre a gente entender que talvez como que você pode adaptar a tua rigidez. Entender que talvez você seja rígido o suficiente, mas o outro leve as coisas mais de boa. Então você pega toda essa tua rigidez de relacionamentos e tenta trazer. Vou colocar essa rigidez uma vez por semana para mim ser um pouco mais ligada, mais prestar atenção onde eu tipo tem alguém me cobrando, talvez eu precise me cobrar às vezes um pouco mais para equalizar, para equilibrar. Porque tu vê que Sim, uma qualidade complementa a outra. sim, a gente tem que admitir quais são nossas dificuldades. Como eu comentei, eu preciso ser cobrado, então vou lembrar que eu preciso de sistemas de organização, porque para mim é muito fácil não fazer o que tem que ser feito. Então, eu vou lá, desenvolvo sistemas organizacionais, vejo onde eu tenho que agir como adulta, me lembro que eu tenho que ser adulta e vou fazer o papel de adulta. E às vezes E eu vou deixar minha respira criança fundo. aí para brincar. E Mas tudo bem, a minha respira fundo e criança tem faz. direito. É isso Isso. aí. Então é sobre a gente olhar para nosso, com carinho para os nossos problemas e para nossas qualidades, porque se a gente ficar só pegando nos defeitos, eu sou exigente, acho que em todas as áreas. E é sobre aceitar, né? Que a gente não adianta ficar no chicote, senão a gente não deixa vir. A gente só precisa assumir, sim. Foi assim até agora. E a partir de agora eu faço diferente. Porque eu tenho certeza que talvez, se eu desvio toda a minha rota, se eu recalculo tudo, eu vou lá e trabalho no SAMU. Mas talvez eu não consiga ter esse acolhimento que eu tenho. De ser boa em acolher pessoas, de ser boa em recepcionar as pessoas, em ser boa em fazer aquele trabalho ali de prevenção de saúde. Que eu tenho certeza que depois que a pessoa passa por mim, eu evito acidentes. Então é muito sobre a gente entender esse movimento. E que talvez se o teu sonho até agora não deu certo, tá faltando ajustes. E o que é a tua responsabilidade? Ajustar para as coisas dar certo. Não colocar a culpa no cachorro, no papagaio, no pai, na mãe. Algo vai ser feito e algo vai ser resolvido. É, tá. Eu tô aqui lembrando que a gente tem que lembrar de avisar as pessoas que a partir da semana que vem a gente muda o horário da live. Vai ser às 8 horas da manhã, na terça-feira. Por Estamos que que nós empolgados com o vamos novo fazer horário. na segunda? Porque na segunda a gente tem yoga às 8 horas da manhã e a gente não dispensa esse exercício segunda-feira. E aí na terça-feira fica mais fácil, a gente traz os conteúdos.
Vamos falar um pouquinho do mês que vem, que vai ser um conteúdo lindo sobre a gente despertar. Um passo a passo para despertar, para olhar para as feridas, o que são essas feridas emocionais, como a gente olha para isso, o que a gente pode fazer para se perdoar diariamente. Vai Vai ser ser muito, lindo. vai ser muito focado nesse. Porque a gente sempre fala que se você não tá bem com você mesma, você não vai reconhecer. A pessoa pode ser o mais carinhosa possível com você. Você não vai reconhecer, você não vai perceber. Então, a primeira coisa que você fazer é você ficar bem com você. Então, vai ser focado o mês que vem nesse ficar bem com você mesmo. Esse começar a ficar bem com você mesmo. Eu tenho certeza de que algumas pessoas já estão nessa jornada, mas elas também são muito bem-vindas, porque eu tenho certeza de que vocês nunca limparam deste jeito que a gente vai estar limpando, vai ser diferente. Tem o atendimento coletivo de técnica, tem o movimento sistêmico voltados a esse autoacolhimento, a parar de ficar. Gente, a gente se surta demais, a gente fica muito no chicote, a gente briga com a gente muito. Vamos reduzir essas feridas emocionais. Vamos olhar com carinho para essas feridas emocionais, reconhecer em qual a gente está. Para quem estiver no grupo, tem os testezinhos para a gente descobrir em qual a gente está, para a gente saber olhar melhor para tudo isso. E claro, fica o convite para o grupo, porque o valor ainda, esse mês, último mês, vai estar ainda bem baixinho. Para quem quiser, até para vir para conhecer, tá valendo a pena. 10% do valor das nossas terapias. É 10%. É muito acessível. Então, assim, ó, pra gente ir encerrando, somente um coração com amor, quando a gente tem amor no coração, a gente libera a dor do passado e a gente constrói um presente com serenidade e pensando no futuro. Senão a gente sempre vai ficar revivendo o trauma de infância, o trauma do avô, o trauma da avó, o que aconteceu quando era pequenininho. Então, assim, a gente precisa liberar toda essa carga para ir para o futuro. Como que a gente libera as feridas? Não é que nós nunca mais vamos sofrer, mas a gente vai olhar de outros olhos, com outros olhos para esse sofrimento. Sobre mudar a forma de ver, entender que dá para ser mais leve, dá para ser mais tranquilo. Os problemas vão existir ainda, mas eles vão ser tão menores quando você começar a acolher esse seu lado com machucados, com feridas, vai ficar muito mais leve. Então aproveita para vir agora no mês de outubro. E essa foi a última live sobre prosperidade. Já na próxima terça-feira, às 8 horas, a gente já entra no tema das feridas. Estou empolgada para falar sobre isso. Adoro. Vamos nos reconciliar com o nosso passado, com o que a gente foi e abrir as portas para o presente, para esse momento que é incrível que Deus está dando para gente. E claro, fazer um futuro diferente. Eu tenho certeza que quem passar por esse grupo esse mês que vai vir, a gente vai ter resultados. As meninas teve uma das nossas alunas, das nossas pacientes que comprou um carro, gente, que manifestou o carro e falou assim: eu vou conseguir. Mês passado ela conseguiu do jeito que ela queria, com a quilometragem que ela queria, com o valor que ela tinha estipulado, da cor. Então, assim, é muito sobre a gente estar aberto para receber do universo. Os sonhos estão aí para serem realizados. Se você pode sonhar, você já pode realizar. E sem humildade, tá? Sim, a gente traça metas pequenas e vai crescendo elas. A gente não precisa ser humilde, ficar achando que só Humilde pode pouquinho. perante os outros. Vamos lá. Humilde perante os outros e grande perante a vida. A gente tem que liberar a arrogância. Elisa? Responde.
Gente, eu acho que ela caiu mesmo. Ah, olha o meu. Enfim, gente, vamos finalizando por aqui. Ela, ela já tá sem internet, mas enfim, tá tudo bem. Terça-feira que vem, às 8, a gente aguarda vocês para a gente iniciar essa nova jornada de amor próprio, autocuidado, autoacolhimento. Vai ajudar muito vocês. E para quem está no grupo, semana que vem a gente, na segunda-feira, tem a meditação da manifestação. A gente vai fazer um puxão de energia incrível para manifestar os seus desejos. Tá sensacional. Então estejam ao vivo com a gente via Zoom. E para quem não está ainda esse mês, entra para o mês que vem poder estar ao vivo com a gente via Zoom para estar recebendo as nossas terapias. Como disse a Elisa, é apenas 10% de uma terapia individual comigo ou com ela. Então tá um valor realmente baixo. É o último mês que tá esse valor. Então aproveitem. Tchau, obrigada por terem assistido.